Estamos em uma era totalmente digital. A tecnologia está presente em todos os lugares. Por isso, é difícil imaginar um mundo sem ela. Para crianças e adolescentes, os jogos eletrônicos são grandes atrativos, gerando muitas vezes preocupação nos pais. É importante considerar que podem existir malefícios, mas também é possível observar benefícios do videogame relacionados aos desenvolvimentos dos jovens. Correr, lutar, traçar estratégias, vencer desafios, dançar. Essas são apenas algumas das inúmeras possibilidades que o videogame proporciona aos jogadores. Pesquisas revelaram que jovens saudáveis que jogam videogame com certa frequência podem melhorar as habilidades cognitivas, aumentar a capacidade e velocidade de processamento, tempo de reação, agilidade, entre outros. Tudo pode ter um benefício, desde que seja feito com moderação. A prática do jogo em excesso pode sim causar malefícios físicos, psíquicos e intelectuais. Videogame é aquele tipo de assunto que a gente poderia ficar discutindo por muitas e muitas horas. Mas afinal, o hábito tende a causar mais benefícios ou malefícios? Vale a pena adquirir o hábito? Quais são os maiores perigos? Acompanhe agora o nosso papo e descubra todos os prós e contras de se jogar videogame. Para falar desse assunto, eu recebo o grande neurocirurgião, Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Dr. Vanderlei, seja bem-vindo. Dr. Vanderlei é dono aqui da Rede Vida do programa, viu, gente? Ele é, a gente veio com frequência ajudá-los. Olha, muito... E a gente está recebendo também o Wilson, né? É, meu irmão. Wilson, seja bem-vindo também, irmão do Dr. Vanderlei. Dr. Vanderlei, muito obrigado aí, tá com a gente aí. Muito obrigado, viu, Wilson? E ele também chama Wilson. Ele também chama Wilson. Nossa, mãe, mas tá vendo? Olha aí, seja bem-vindo. Esse negócio do videogame, que a gente viu aquele videozinho ali, gente, a gente tá com os videogames aqui, ó. Isso aqui, videogame não, isso aqui é os consoles. Eu não sei usar, não sei. Isso aqui é do Diogo, né? Do Diogo que trabalha aqui com a gente. Não sei, isso aqui são os... Não é cartucho mais, é o CD, né? Mas hoje os jogos são online. Isso realmente pode criar um problema de saúde na vida da pessoa, doutor? Tem dois caminhos. Tá? Tem um lado benéfico e um lado não tão bom. Sei. Tá? Porque vou usar um termo que é bem comum. Acho que tudo que é em excesso, tudo que é muita coisa, leva ao que nós chamamos, e do uso crônico, chama-se vício. Vai levando um vício nisso também. Mas ele tem, se a gente notar que são tridimensionais, então ele tem uma função que vai nos ajudar visoespacial, a visão e a noção de espaço. Tá? Ao mesmo tempo, a gente vai ter multitarefas. Porque você está usando quase todos os sentidos ali, né? Todos os sentidos. É tátil, é visual, tá? É o cognitivo, é a noção espacial ou auditivo. Só não o paladar. Não, o pessoal come. Às vezes tem até, algumas máquinas têm até um cheirinho, né? Mas olha só, é o tato, é o motor, é o visual, é o espacial. Então, essas são multitarefas. E o que vai chegar a isso? Vai chegar com estímulo no nosso cérebro. No nosso cérebro nós temos sinapses. Sei. Então, isso é muito bom para essas atividades cognitivas que nós chamamos. Tá? Então, ajuda a gente a desenvolver, claro. Mas tudo que é demais leva um vício e leva prejuízo. É verdade. Então, tanto para crianças, pré-adolescentes e adolescentes, nós temos que saber usar quanto, como e aonde. Interessante. Né? Mas também ele tem um lado benéfico para as pessoas idosas. Olha as pessoas que estão mais com a cognição, os pacientes que têm algum quadro de demência. Você ajuda a melhorar a cognição do idoso. Que interessante, olha, eu nunca tinha pensado Melhora nisso. o aprendizado, isso faz parte. Que interessante isso. Entende? A gente tem uma pergunta, já tem pergunta aqui para o doutor, vamos ver. Tenho grandes crises de ansiedade. Os videogames seriam uma válvula de escape ou podem me prejudicar ainda mais? Ele tem os dois caminhos. Tá? Então, quando a gente usa videogame em excesso, ele pode levar a uma ansiedade, uma inquietude,
um isolamento dentro do seu quarto. Isso é importante, é verdade. Você não tem uma relação social, a sua gramática fica mais pobre, tanto o jeito de você falar, você não vai falar tanto. Então a semântica e a gramática vai ficando pequeno, limitado, né? A sua função é imagem o tempo todo. Você não interage com outras pessoas e às vezes você não interage com outras crianças. Então você fica no videogame e aí tem uma coisa muito interessante. Os pais, a gente já viu isso, videogame, jogos, smartphones, telas digitais em geral. Tá? Já se dá para uma criancinha de 2 anos, 4 anos, serve como uma babá. Né? Então, a gente vai receber isso como informação, como uma memória, e depois ele vai ser armazenado. Mas isso em excesso atrapalha o desenvolvimento cerebral. Então, o problema está na questão do excesso. É sempre o excesso. Mas isso tudo é duvidoso. Tá? Tem o efeito benéfico e o efeito maléfico. Por isso que existem vários trabalhos estatísticos que são bons e trabalhos estatísticos que mostram que é ruim. Sei. Então, hoje em dia, isso ainda está vindo, porque nós estamos numa fase de geração Z, então, geração que já nasceu com internet, não precisa fazer curso de informática. É verdade. Antigamente você tinha que fazer curso de informática, igualzinho curso de datilografia que a gente fazia antigamente, você tinha que fazer curso de informática. Você faz tudo hoje online, a criança já faz, é interativo. Deixa eu só falar uma coisa ali, eu já vejo, porque isso é interessante. O senhor falou das gerações, o senhor falou da Baby Boomer. Tem Baby Boomer, a geração X, a geração Y e a geração Z. A gente vive uma geração hoje Z, que nós... Na verdade... Eu sou da geração... Não, acho que a partir da Segunda Guerra Mundial, até os anos 60, teve o chamado geração dos Baby Boomers. Depois da guerra. Depois da guerra, né? Teve a Segunda Guerra Mundial, depois teve aquele boom de bebês. Tá? Então, são pessoas que tinham valores diferentes, o mundo estava mudando, o mundo precisava ser reconstruído. Aí depois veio uma geração X. Aquela geração que também foi contra os pais. Sei, é uma coisa mais dos anos... Dos anos 60, 64. Aí depois veio a geração da virada do ano 2000, que se chamam os millennials. Os millennials. Os millennials, né? Então, cama. Que eram pessoas mais independentes também, eles tinham as suas instabilidades, e aí estava começando toda a parte tecnológica. Nesse momento, é verdade. Então começou, mas eles não podiam comprar tantos. Porque não tinha tanto acesso. Tá? Então tinha a geração dos Baby Boomers, X, o Y e o Z. O Z agora... a partir dos 90 para cá, 95 para cá. Já são considerados a geração nativos digitais. Já nasceram com a internet, já nasceram com Zoom, já estão nascendo aí com o Skype. Então a gente dá o nome de Internet Generation, né? Ou Generation Wi-Fi, ou Zoomers. Zoomer, agora tem Zoomers, né? São os Zoomers. Nós vivemos um tempo. Hoje em dia, os colegas se conversam através do Zoom. A gente vai acompanhar agora, eu quero que o senhor veja, analise como médico, a fala de como o game, né, afeta a economia e a saúde. Veja só. Não importa se você é jogador de LoL, Minecraft, futebol, enfim, o mundo dos games vem invadindo o Brasil e não só aqui na nossa região. Na verdade, o mundo todo está sendo invadido pelos games. Essa brincadeira que até ontem era de criança ou então passatempo de final de semana se tornou brincadeira de adulto e movimenta bilhões e bilhões de dólares pelo mundo todo. E quer saber? Aqui no Brasil não é diferente. Em 2021, o segmento dos games movimentou mais de 2 bilhões de dólares no Brasil, ou seja, mais de 11 bilhões de reais, fazendo assim com que o país se tornasse o maior mercado da América Latina e o 12º no mundo, segundo a Folha de São Paulo. Ainda falando sobre a economia, a expectativa é de que em 2022 este número seja ainda maior, chegando à marca de mais de 196 bilhões de dólares em todo o mundo, o que representa cerca de 1 trilhão de reais. Porém, até mesmo no mundo dos games, precisamos nos atentar aos malefícios, e um deles é a dependência e o vício. Uma pesquisa mostra que nos Estados Unidos, por exemplo, jovens chegam a ficar até 13 horas por dia no videogame.
Um outro fato muito curioso é o caso de um jovem que entrou para o Guinness Book. Foram mais de 19 mil partidas. E o recorde anterior, para você ter uma ideia, tinha sido de um jogador alemão, que jogou 333 temporadas. Isso pode causar diversos problemas, como a falta de concentração por uso excessivo de jogos eletrônicos, o que dificulta muito o aprendizado para os jovens. A obesidade, já que por conta do game, a atividade física é deixada de lado. E nessa lista também estão incluídos problemas na audição, postura inadequada, síndrome do olho seco, problemas psíquicos, dentre outros. Bom, e foi dessa forma que você viu hoje aqui no Medita Hora, ou melhor, está vendo, né? Que o mundo dos games não é só o controle, o fone e a tela. Com imagens de Renatinho Drummond, produção Núcleo Natan Xavier, David e Paulo, o Bendito Repórter, para o Bendita Hora. O David é o Bendito Repórter. O David é bom, né? Bom, ele parece bem enfático. O doutor, esse negócio essas interações neurológicas existe mesmo? Claro que existe. Então, como que eu falei, nós recebemos a informação. Então imagina isso na criança aos 6, 7, até os 8 anos, principalmente aos 6 anos. Ele tem que receber uma informação visual, auditiva, tátil. Né? Então ele recebe isso através do lobo frontal, tá? Como uma memória fluida, e depois isso vai para o que a gente chama lá no hipocampo, aí vai fixar na memória. Tá? Agora, a grande preocupação são as multitarefas e como mostra aí, a concentração fica alterada. A concentração? Sim, porque você tem um foco, de repente já está no outro foco, de repente você vai mudando. E não se fixa e você não se fixa nada, ou seja, aquilo é muito fluido. O que é fluido? Muito rápido, porque na mesma hora você já está trocando de ideia. Então, olha só o que eu leio numa tela e olha o que eu leio num livro. Eu lembro muito mais do que eu leio dentro de num livro, do que eu leio numa tela. Então, existe uma forma de se fixar. Que interessante. Então, bom, ajuda, é para desenvolver, está aí para ficar, está na geração Z, mas isso não é a salvação. Né? Então isso leva a vício, leva a danos e principalmente, eu quero enfatizar todo mundo, tá? Distúrbios do sono. Eu vou falar distúrbio do sono, distúrbio do sono. O pessoal não dorme muito bem hoje, não. As telas atrapalham o sono. Mas a maioria das pessoas, muita gente, vê o quanto comprimido para dormir que existe hoje. Doutor, essa história que a gente tinha, que o senhor tinha deixado, que a gente deixou pendurado antes aí. Sono. O sono. Esse é um problema sério dessa geração. Eu acho que assim, todos nós hoje usamos telas. O que é tela? É um smartphone, é um tablet, é um computador, é a própria televisão. Tudo isso. Então, tudo isso não for dosado de acordo, ou na quantidade correta, vai atrapalhar a nossa vida no dia a dia. Vou dar um exemplo. Imagina um adolescente que já fez a sua atividade no dia a dia. Ele tem um período que seria o ideal de usar uma tela. Pode ser o videogame, pode ser o tablet, mas ele às vezes quer ficar jogando à noite. Então, ele começa a jogar 9 horas. Os pais estão lá, já estão deitados ou não estão deitados, e ele está lá no seu quarto isolado jogando. Né? Porque tá na e aí ele vai de noite, vai passando, passa meia-noite e vai. E não tem como parar. A tela estimulou. Mas no dia seguinte, presta bem atenção, ele tem que levantar, o adolescente tem que levantar cedo para ir para a escola. E aí ele está grogue, ele está tonto. Como é que vai estar o aprendizado dele no dia seguinte? Aí vai comprometer totalmente. Aí vai comprometer. A informação que chega, o conhecimento que chega, ele não fixa aquilo, não vai para a memória adequada de fixação, de aprendizagem. E aí, olha os danos que vão causar no cérebro. Olha que geração está vindo hoje. Isso. Eu estou fazendo um papel, existe um nome chamado Síndrome de Cassandra. Síndrome de Cassandra? Você já ouviu falar? O complexo de Cassandra. O que é? É lá da mitologia grega. Significa que a Cassandra, ela recebeu um dom de Apolo, que todas as profecias que ela fazia era toda coisa ruim. Mas um belo dia, o Apolo jogou uma praga para ela e falou assim, ninguém mais acredita nas profecias dela, que são todas ruins. Parece que a gente está fazendo isso aqui agora, a profecia de Cassandra. Mas não é isso. Ele tem também um efeito benéfico. Como já falamos, ele ajuda
a plasticidade cerebral, ajuda nas habilidades, ajuda no conhecimento, ajuda no aprendizado também. Mas tudo tem que ser dosado na idade correta e para as crianças e adolescentes, adultos e idosos corretos. Tudo certo. A gente vai ver nesse VT uma curiosidade. O primeiro videogame lançado. Primeiro videogame lançado? Vamos ver o primeiro videogame lançado, gente. Cadê? Os videogames estão há um bom tempo entre nós, nos fazendo acompanhar a evolução da tecnologia a cada dia. Mas apesar de toda a beleza dos gráficos, saiba que o primeiro console que estreou no Brasil estava longe de ser cheio de tecnologias. Seu nome era Telejogo e deu o ar da graça em 1977. Seu console era de metal e madeira e possuía 2 controles fixos. Ele só tinha 3 jogos que funcionavam praticamente igual: paredão, futebol e tênis. Todos tendo traços que rebatiam um quadrado de um lado para o outro. Mesmo sendo simples, o telejogo era uma febre entre a garotada, além de ser o começo de muitas tecnologias à frente. E você, conhecia o telejogo? Eu joguei no telejogo, doutor. Não, é pior que eu joguei. Nossa, nem Eu também joguei um pouquinho. Pelo amor de Deus, vai falar a idade da gente. Mas hoje... Eu tinha acabado de nascer. Mas olha só o que está acontecendo hoje com o metaverso. Sei. Estão se criando tecnologias para tratar pessoas que têm problemas com a tecnologia. Olha que interessante, pessoas que desenvolveram problema por causa da Problemas tecnologia. pela tecnologia, nós estamos criando tecnologias para tratar os problemas da tecnologia. Não é contraditório tudo isso? É interessante isso. Olha, Então existe essa interação máquina-cérebro, né? falou do- Máquina, cérebro-nuvem. o senhor falou várias vezes a palavra vício. Quando você fala vício, quando a gente fala de vício no jogo, é o mesmo mecanismo que o cérebro usa para vício de droga, essas Sim, coisas? É o mesmo? Ele não dá, no início é gostoso, tem um processo de recompensa. Ah. Lá no cérebro existe, né, um sistema chamado dopaminérgico, né, que você recebe lá no lobo frontal e depois vai para o hipocampo. Isso, hipocampo fica aqui. Hipocampo fica Não está tão bonitinho É. aqui, né, mas ele fica mais medial, mais aqui Hipocampo lateral. que o senhor fala que é a Fixa a memória, a memória fixa mais, né? Agora, olha só, isso no jovem recebe o estímulo para depois chegar lá no hipocampo. O vício, tudo isso aqui existem reações bioquímicas ou de neurotransmissores, que nós já até falamos aqui, que são substâncias químicas, e vão dar um sistema de recompensa. Então, cada dia eu vou querer jogar mais. Para ter mais recompensa. Mais recompensa, mais dopamina sendo liberada. Isso que é o no vício. Isso vai levando um hábito, né? Vamos usar uma palavra mais... possam todos entender. Vai levando um hábito, uma frequência maior. E eu quero cada dia mais recompensa. Cada dia mais recompensa em jogos, vício, drogas, cigarro e outras. Eu vou querer cada dia mais e mais. Qualquer coisa que pode dar uma recompensa. E as telas levam ao vício também. Aí que vem o problema, aí que vem os danos. Basta a gente ver que as pessoas hoje não deixam de maneira alguma, né? Olha Hoje em dia, as Olha quantas pessoas... pessoas aqui, ó. 1, 2, 3, 4... Não, 4 pessoas mexendo no celular. Não, e hoje em dia, todos querem trocar o celular toda semana, todo mês. Tem alguma coisa nova. Né? Sim, todos querem trocar. Né? E aí, olha só o que acontece na geração X que nós estamos vendo no momento. A quantidade de fake news. Então, As fake news veio com a geração Z. Z, Elas não se contentam com aquela por que notícia. tem uma explicação? É você procurar verdades. E as verdades não estão presentes para nós o tempo todo. Então você vai jogando mentiras para poder agregar pessoas com informações verdadeiras e informações falsas. E essa superficialidade também. Totalmente. Então, isso que eu estou sendo assim, usando o complexo de Cassandra, Cassandra, né? A gente está usando isso, mas não, ele também tem um efeito benéfico. Só que nesses últimos 10 anos tem vindo estudos, são estudos estatísticos. Imagina essas estatísticas que foram feitas nas eleições. Vários institutos de estatísticas. Isso. Nós precisamos juntar todos esses estudos e colocar numa coisa chamada
meta-análise. O que é meta-análise? Juntar esses estudos estatísticos e ter uma conclusão. Essa geração... Uma síntese. Essa geração que está vindo e como vai ser lá no futuro, ela vai ser boa ou ele vai virar um cretino digital? A gente ainda não consegue ver, porque não chegou a esse momento. Não chegamos ainda, os estudos não estão prontos. Não tem 10 anos esses estudos. Sei. Então nós estamos vivendo numa geração de nativos digitais. Serão bons? Serão prejudiciais? Serão cretinos digitais? Nós ainda não sabemos. O doutor, é uma coisa muito séria. Agora, eu pergunto para o cientista agora. Esse vício, a gente considera doença ou não? Porque o senhor eu vejo que o senhor está falando, sempre tem uma coisa boa, sempre tem uma coisa... Tem os dois lados. Né? Mas a gente considera doença ou não? Não é doença? Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Tanto é que existem psiquiatras, psicólogos, médicos e até medicações. Agora, imagina você tendo isolamento social. Você não interage com seu amigo. Você já viu em restaurantes casais de namorados, cada um com o seu celular, estão namorando com o celular. Se o pai ou uma mãe estão fazendo compra, dão um smartphone para o nenenzinho para ficar mais quietinho enquanto a mãe vai fazer a compra no supermercado ou numa loja. Ou se os pais querem almoçarem direito, dão um celular, um tablet para os filhos. Então, nós não sabemos como isso vai evoluir ainda nesta geração Z. É bom? Eu acho que é muito bom. É prejudicial? Também é prejudicial. Tem essa questão neurológica de movimentação, de coisas estroboscópicas, que pode afetar, de repente, quem tem... já está na hora? Que pena. Mas eu quero perguntar, que pode afetar alguém que tem alguma predisposição? Pode chamar de epilepsia fotossensível. Epilepsia fotossensível. São as telas, As telas, as luzes estroboscópicas. Né? Isso pode desencadear... Pode desencadear uma convulsão. Uma convulsão. Tá? Mas são aquelas telas que são irregulares, ou que têm muitos estímulos visuais. Mas a criança, o adulto, o adolescente, ele tem que estar predisposto. Ele não é que isso possa... Não é uma causa 100%. Que vai fazer a pessoa ter isso, não é isso. Ela tem que ter predisposição, tem que ter eventualmente uma história familiar, se tem ou se não tem lesão cerebral. Aí o profissional médico vai avaliar, um neurologista, neurocirurgião, vai solicitar um eletroencefalograma, tem alteração ou não tem. Mas não significa que isso é uma coisa frequente. 1 a cada 100 crianças acontece, 1 a 100 adolescentes. 3% é coisa pequenininha. Se eu tiver uma convulsão, eu vou tratar. Mas isso não é uma causa primária. Aquilo que, se eu jogar hoje, eu vou ter crise convulsiva. Se eu tiver predisposição, eu vou ter. Se eu não tiver, sou uma pessoa saudável, eu não vou ter. Gente, o bom de conversar com o Dr. Vanderlei é que, assim, além da sabedoria e da inteligência, assim, fenomenal, a esperança. Não, eu já falei que ele sempre tem uma esperança. Olha aqui, deixa eu terminar aqui, dizendo aqui, siga no Instagram, @Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Vanderlei com W, termina com Y, Cerqueira de Lima. O telefone para entrar em contato é 3033 5921, 3033 5921, ou então 99616 2313. É muito bom. Doutor Vanderlei, muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço a todos vocês. A gente não fica sem ele aqui. A gente encerra o programa de hoje com o clipe Tico Tico no Fubá, da versão do jogo Just Dance. Ficou muito interessante. Veja lá, olha.